Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Hoje vamos rodar pela cidade para mais um bate-papo especial, trazendo, claro, histórias, novidades, muita conexão com você. Tudo isso com o apoio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó, concessionária da Mitsubishi, onde você encontra veículos lançamentos 2025, modelo já 2026, conforto, segurança e tecnologia. Agende já o seu test drive. E não esquece, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube, acione as notificações para você receber informações sempre que a gente tiver novas histórias para te contar. E olha só, nosso parceiro para levar todas essas histórias é a Nativa FM 105.7. Sintonize, fique bem informado, ouça boa música. E o nosso quadro Vem de Carona dessa semana já está no ar, já aqui comigo meu convidado, Cornel. Que prazer recebê-lo aqui. Meu. Cornel Jailson Franzen, ele que volta aqui para a região extremo-oeste do estado, assumindo uma função bem importante, que é o 9º Comando Regional de Polícia Militar de Fronteira. Que bacana. Vamos recebê-lo aqui. Seja bem-vindo de volta à cidade. Muito obrigado, estou muito feliz de ter voltado, né, depois de quase 3 anos fora, mas apareceu a oportunidade, o comandante-geral então permitiu que eu retornasse para cá e a gente está aí, um mês e pouco, tentando se reacostumar com a readaptar ideia com a e tocar em região. frente. Que Isso aí. legal. Essa história você acompanha aqui a bordo de um Mitsubishi e também na parceria com a Nativa FM. Mitsubishi, na Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Então embarque com a gente. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Bom, Cornel, a gente falando aqui que o senhor voltou para a região, o senhor ficou um bom tempo aqui da sua carreira, mas você é natural daqui ou da onde? Não, eu sou natural de Florianópolis. O meu pai é natural de Itapiranga. Ah, E tem um laço com a região. Tem. E o meu pai morou muito tempo em Juiz de Cerqueira, então eu tinha meus avós em Juiz de Cerqueira, meus tios, e eu vinha passar as férias aqui, né? As férias de verão, enquanto o pessoal ia pra praia, Você vinha pra cá? eu vinha pra cá. Ia lá no interior de Juiz de Cerqueira, passava as férias lá. E eu sempre nutri essa vontade de, no futuro, vir residir pra cá, né? E quando eu incluí na PM, eu já incluí com essa ideia de, quando terminasse o curso de formação, vir pra cá. Olha só. Isso foi em que época que ano que foi o curso de formação? Eu incluí na PM em 1993. Tá quase indo para já casa. Já quase. Vai fazer quase 33 anos de serviço. E eu fiz um curso de formação de 4 anos, né, que é o curso de formação de oficiais na época era de Sim. 4 anos, a gente incluía com o ensino médio e fazia uma faculdade, né, era um curso superior, reconhecido pelo MEC. E após a formatura, então, aliás, antes da formatura a gente escolhe, né, nos momentos finais do curso, conforme a classificação do curso, a gente escolhe a unidade onde quer servir, onde vai servir. E a minha turma, ela tinha vagas no litoral, na época tinha um comando de policiamento do litoral e no interior do estado. E então, na hora de fazer a escolha, eu escolhi vir para cá, vim junto com um colega que infelizmente acabou falecendo num acidente de trânsito depois aqui. Nós íamos em 2 aspirantes aqui para o batalhão, né, e os 2 vieram voluntários. Até foi engraçado que quando o tenente lá que comandava o nosso pelotão perguntou, né, para onde, qual batalhão, e eu falei, né, 11º Batalhão. Ele disse: olha, se eu botar não tiro mais. Eu disse: não, é sério. Vocês estão certo disso? A minha turma era predominantemente de oficiais da capital, né, então o pessoal queria ficar o mais próximo, a regra, né, ficar o mais próximo possível da capital. Claro. Hoje mudou bastante, porque nós temos, com a mudança no critério de ingresso, bacharelado em Direito, tem muita gente que vem de outros estados, então Claro. o pessoal já não procura mais ficar perto da capital, procura ficar perto da sua região. Então, por exemplo, quem é do Mato Grosso do Sul, já vem mais para o oeste, né? O pessoal do Rio Grande do Sul também. Do interior onde se identifica mais com a região. Isso, e fica mais próximo o acesso, né? Hoje se procura muito aeroporto, cidades com aeroporto.
A mobilidade hoje ela está mais facilitada Sim, também, né? Imagino que da época da sua incorporação. Você falava que o seu pai é de Itapiranga, sua família é dali. Alguém é da área militar também? Como é que foi isso? sim, meu pai foi militar, fez a carreira na PM, né, foi para reserva como subtenente. Eu tenho um irmão também que é subtenente da PM hoje. Tá no sangue da família também. Tá, começou, mas já parou também. Meus filhos pelo menos não quiseram. Não Eu seguiram. não sei se os filhos do meu irmão vão querer, são novos, né, são crianças, mas os meus filhos nenhum seguiu carreira. Bom, e o senhor veio para cá, aí depois boa parte da sua carreira foi aqui? Quais outras regiões do estado? Não, eu circulei, a minha maior parte foi aqui. Eu cheguei aqui quando eu me formei em final de novembro de 96. Aí a gente foi para Balneário Camboriú fazer o início do estágio lá, ficamos 3 meses em Balneário Camboriú, na Operação Veraneio. E depois, em março, a gente veio para cá para terminar o estágio aqui, o estágio probatório nosso de 6 meses após o curso. Então eu terminei o estágio aqui em junho, fui promovido a segundo tenente, e no final do ano eu assumi o comando do pelotão em Maravilha. Fiquei um período lá em Maravilha, depois fui transferido para Dionísio Cerqueira, fiquei um tempo em Dionísio Cerqueira, voltei para Maravilha, e aí de Maravilha, isso foi no ano 2002 mais ou menos, eu recebi uma oportunidade de comandar o seu primeiro comandante do Corpo de Bombeiros em Itapema. Olha aí. Que na época o Corpo de Bombeiros ainda era vinculado à PM, né? PM, né? Então nós tínhamos uma formação básica de bombeiro no curso. E logo depois ia ter um curso de especialização em bombeiros. E eu acabei indo para Itapema, né? Um período bastante difícil, porque o bombeiro não existia, né? Então eu cheguei lá, a tropa chegou junto. Meio ninguém que se conhecia. desbravando, na verdade. Foi bem desafiador, vamos dizer assim. Então eu fiquei por 6 meses em Itapema. Aí naquela época, daí já era, não, foi 2003. E região litorânea ainda. E eu cheguei lá em dezembro, assim, cheguei no pico do problema, assim, bem complicado, como eu disse, bem desafiador. Eu fiquei 6 meses na Itapema, aproximadamente, e depois eu consegui uma transferência para Chapecó, Corpo de Bombeiros de Chapecó. Já estava rolando nessa época a emenda constitucional da emancipação do bombeiro. Para separar. Aí quando chegou o momento de escolher, os oficiais que estavam no bombeiro, que quisessem ficar, poderiam ficar, ou poderiam retornar para a Polícia PM, Militar. que na verdade nós éramos PM. E eu conversei na época com o meu comandante, o capitão Balsan, que é aqui a região também, e expliquei para ele. Foi comandante do bombeiro, né? Sim, ele comandou o batalhão, a companhia de bombeiros, na época, depois o batalhão, depois o comandante regional de bombeiros. Ele permaneceu nos bombeiros. Eu falei para ele assim, capitão, eu não tive tempo de me acostumar, que eu fiquei muito pouco tempo em Itapema. Quando eu estava me acostumando, eu vim para cá, e eu me considero que eu estou preparado para ser... Sou mais policial militar então do que bombeiro. Aí deu tudo certo, até no meu lugar para o bombeiro foi na época, Tenente Marcelo, depois ia ser comandante dos bombeiros aqui em São Miguel do Oeste também, verdade. Marcelo Fiore, e eu voltei para São Miguel. Achei que estava tudo tranquilo, né, a minha vida. Aí em 2007 eu fui designado para comandar a companhia em Dionísio Cerqueira de novo. Aí eu tinha atuado lá como subcomandante do Major Guerini na época. Uma região de fronteira, né? E depois voltei para ser o comandante lá. Ainda como tenente, ele foi promovido a capitão durante o exercício do comando. Passaram-se aí uns 2 anos e pouco, que é o tempo médio aí de comando. Retornei para São Miguel, fui fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais lá em Florianópolis, que é um curso que a gente faz como capitão, que nos habilita a seguir na carreira. Sim. E quando retornei, eu recebi uma ligação do comandante-geral, no dia do meu aniversário até, Olha aí. Coronel Nazareno, informando que eu seria transferido para ser o coordenador do PROERD, coordenador executivo estadual do PROERD lá em Florianópolis. Fui para Florianópolis, foi a minha primeira ida para Florianópolis, né? Fui lá, fiquei 2 anos, também não foi fácil, porque na época eu tinha os filhos em casa, os filhos eram pequenos, né? Então foi um desafio. Então eu e a minha mulher conversamos, a gente achou por bem, até por bem da família, né, para facilitar elas continuarem aqui, que nós tínhamos todo o suporte familiar, colégio, as amizades dos filhos. E eu fui. Como meus pais moravam em Florianópolis, aumentou o desafio. Foi fácil. Sim, no caso tinha família lá. Eu tinha família lá, então pelo menos eu tinha onde morar. Sim, tinha um suporte. Fiquei 2 anos lá e novamente, né, apareceu uma oportunidade, conversei com o comandante, com o Coronel Nazareno, e solicitei para ele, então, a movimentação para São Miguel. Tinha sido promovido a major, aí voltei para São Miguel. São Miguel. E daí fiquei aqui. Aí depois que eu vim, fiquei por aqui.
Aí eu tive a oportunidade depois de assumir o comando do batalhão, do 11º Batalhão, e eu peguei bem o ano da pandemia, né? Eu fui Ah, comandante durante a pandemia, e aí depois eu acumulei o comando do regional com o comando do batalhão até a vinda do Coronel Knobloch, que uhum. assumiu o comando. O Coronel Knobloch foi embora, aí eu assumi como interino. E daí em agosto de 2002 eu fui promovido a coronel, me efetivei como comandante Uhum. regional. E no mês de janeiro, com a troca de governo, houve a troca do comando geral da PM, o Coronel Pelosato fez a ligação informando que eu seria designado como chefe de Estado-Maior da Polícia Militar, né. Ah, Foi um baque muito grande, porque geralmente geralmente os oficiais que almejam essas funções, estratégicas da PM, do sim, alto sim. comando, vão atrás, né. Claro, claro. E eu E contigo foi acontecendo, aconteceu, estava né. preparado na hora certa. Justamente, até eu brinquei com o Coronel Pelosa: "Tá, mas o que que o por que eu, né?" Daí ele, falou, falou: Sim, o "Não, histórico e tal. eu quero alguém do interior aqui para ter uma visão diferente, né, da Uhum, PM, alguém com uhum, experiência operacional." Aí ele convidou o Coronel Machado, que era de Jaraguá do Sul, comandante regional também, uhum. para ser o subcomandante geral, e eu fui ser o chefe de Estado-Maior. E aí foi assim foi a experiência mais desafiadora de toda a minha carreira, confesso. Imagina, né, eu era responsável por todos os projetos, por toda a parte de doutrina, Da Polícia regulamentos da Militar do Polícia do Estado de Estado de Santa Santa Catarina. Catarina. E com a responsabilidade de ser o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar mais bem avaliada do Brasil, segundo pesquisas feitas Sim, por uma empresa, acho que foi a Genial Quest que fez a sim. pesquisa. É, e hoje a gente tem, o estado de Santa Catarina leva Sim, esse índice de ser o estado mais seguro do isso, nós Brasil. somos o estado mais seguro. E aquela pesquisa a gente era muito cobrado, porque foi uma pesquisa feita na sociedade. Então pegaram as 27 PMs do Brasil e perguntaram para os seus cidadãos, né, que você Uhum. confia na sua PM, e aqui em Santa Catarina tivemos um índice de 74% de Caramba. confiança. Então isso nos então Uma era régua alta para manter. para manter é complicado, era um desafio. Mas a gente tinha uma equipe muito boa trabalhando comigo lá, assim, uns oficiais assim que de alto gabarito, né, muitos deles estudando ainda, fazendo mestrado, doutorado, assim, com uma capacidade intelectual fantástica, e a gente conheceu. Então a gente levou a experiência, principalmente Da das necessidades, né, das dificuldades que a gente tem aqui a gente brinca, né, porque é no uma xerifado. realidade diferente, né. É diferente, porque tem muitos oficiais e policiais em geral, né, praças Sim, também, sim. que fazem a carreira em outras atividades mais administrativas, e a gente aqui, a gente conhece a tropa, sabe onde Uhum. dói, né, onde aperta o calo, como se Sim, diz, né. sim, sim. Então a gente tentou, nesses quase 3 anos que ficamos lá, tentamos aproximar a PM dessas situações, né. Hum. Então, eu tive experiência de elaboração de projetos de lei, por exemplo, né, para encaminhar para o governo, projetos realmente estratégicos da PM, nós tínhamos um planejamento estratégico a ser cumprido, projetos muito ousados. Tive oportunidade também de representar a corporação fora do estado, né, fui para Sim. Manaus, para Belém do Pará, participamos do Fórum de Segurança Pública, e lá a gente viu o quanto a gente que se por um lado, o quanto a gente está bem, assim, em termos Sim. de segurança, como a nossa corporação, que é uma das menores do país, tem a condição de ser vanguarda em muita coisa, É é referência? referência em muita coisa, né, Uhum. temos claro, nós temos a humildade de reconhecer que nós temos muito a aprender, Claro, claro. mas nós temos, pela nossa condição de ser uma PM pequena. Vou Uhum. dar um exemplo, né, o Estado-Maior lá, o Estado-Maior é dividido em 8 divisões, cada divisão cuida de um assunto específico, pessoal, Uhum. logística, recursos humanos, né, Sim, enfim. sim. Eu tinha no máximo 2 em cada divisão. Aí eu recebi oficiais de outras PMs que diziam: "Mas como que vocês conseguem fazer isso Com se 2. eu trabalho com 12 em cada uma?" São Paulo só na parte de operação de emprego, né, Aham. emprego operacional tem 23 pessoas. E eu disse: "Não, a gente investiu muito em tecnologia, uma Uhum. das coisas que a gente é referência é nessa parte de Com tecnologia, tecnologia. de emprego tecnológico na atividade finalística." Então foi um desafio muito grande, viu, Juscelino? Foi um desafio muito grande, assim, e por ser um desafio muito grande, ele acabou Cansando um acabou pouco. cansando um pouco, né. Sim. Aí nós tivemos a mudança do comando geral no começo desse ano, e como haveria mudança do comando geral, me preparei também para, né, fazer Uhum. as trouxas E voltar. e voltar, né. Eu tinha esse compromisso já do Coronel Pelosato, Sim. e para minha surpresa, eu recebi a informação: "Não, aguarda que a passagem de comando amanhã vai ser só do comandante e subcomandante, a sua não vai ser agora." Mas é normal, porque Sim, sim. eu cheguei um mês depois do comandante, Sim, né. sim.
Mas aí, para minha surpresa, na véspera da passagem do comando geral, eu recebi uma ligação às 11h30 da noite. Era o Major Tossolini, que é o ajudante de ordens do governador, informando que o governador Jorginho Melo queria conversar comigo. Aí, quando eu atendi o telefone, ele disse: o senhor vai permanecer na função. Aí eu já estava Guarda-mala. preparado para vir embora, né? Estava psicologicamente já pronto. Sim. O senhor vai permanecer na função, né? Espero que o senhor ajude o Coronel Emerson, que é o novo comandante, aí continue tocando os projetos, que eu sei que vocês estão tocando projetos importantes, eu quero dar continuidade a esses projetos. Aí, né, missão dada, né? Missão cumprida, vamos lá. Vamos lá. Aí conversei com o Coronel Emerson, expliquei para ele. E agora chegou um momento agora em agosto ali que eu percebi que aqueles projetos mais críticos assim que exigiam que a minha presença era mais útil por conta da continuidade que eles começaram lá atrás, já estavam todos encaminhados, né, que a gente chamava de grandes projetos, que poderia então seria o momento certo para fazer a substituição. E como a gente brincou no começo, eu já estou com o meu tempo de serviço ativo vencido, né, eu posso ingressar na reserva a partir de agora, mas eu ainda quis permanecer mais, né, seguindo um conselho da minha esposa, inclusive, que até ela disse: olha, sair de um ambiente agitado, né, com um volume de serviço e responsabilidade tão grande, direto para a reserva é complicado. Imediatamente pisar no freio. Seria interessante dar uma reduzida. A nossa região aqui tem essa vantagem, né? É uma região bastante tranquila, tem bastante serviço, a gente tem bastante coisa para fazer, só que o nível de estresse nem se compara, bem né? menor do que a restante daqui é mais uma capital, por exemplo. Sim, e aqui é mais restrito, né? Aqui a minha função aqui é mais voltada a dar o apoio para que os batalhões consigam fazer o policiamento. Sim. E lá a gente tinha que pensar desde do fardamento, né? Nossa. Eu estava lá quando houve a troca do fardamento, plano de carreira está sendo discutido agora, a gente começou a discutir lá atrás, vai concluir agora a discussão. Toda a parte normativa. Então, assim, sabe, é uma carga de trabalho muito grande, porque a gente tem que estar sempre discutindo, montando comissões. Pegamos aquele ataque em Blumenau logo no começo da ocorrência, que fez a gente ter que reformular toda a nossa política de atuação nas escolas, enfim. Foi assim uns 2 anos e meio mais agitados desses 33 que eu tenho. Dá para se dizer que esses 2 anos e meio foram os anos talvez mais difíceis, ou melhor, mais desafiadores? Com certeza, foi porque a responsabilidade, né, era muito grande, uma decisão que o Estado-Maior, porque o Estado-Maior também orienta o comando nas decisões, né, então a gente tinha que pesar muito, né, como se diz, sopesar muito uma decisão para orientar o comando da forma correta, para que ele tomasse a melhor decisão possível. E nem sempre a gente era acatado o que a digamos, né, porque claro. A decisão final sempre é do comandante, e às vezes nós tínhamos uma opinião, mas o comandante às vezes tinha uma informação, digamos assim, mais restrita, porque o comandante geral hoje da PM, assim como o delegado geral de Polícia Civil, ele faz parte do colegiado de governo. Então existem coisas no plano de governo, por exemplo, que tem que ser cumprido. São estratégicos e que muitas vezes não é aberto totalmente. E não era aquilo que a gente queria, né? Sim. A gente pensava como ideal, mas então a coisa vai acontecendo. Mas assim, foi muito gratificante ao mesmo tempo, né? Foi desafiador, mas foi muito gratificante. Então a gente conseguiu, algumas coisas, por exemplo, que eu criticava quando estava aqui, eu me senti na responsabilidade de resolver, e né? bom, talvez, eventualmente, isso quando você consegue ter a oportunidade de estar do outro lado também, né? Sim. Como eu disse, eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa que eu criticava que não era feita. Então, alguns documentos que faltavam, porque tem algumas condutas nossas que não estavam muito bem claras como fazer, a gente tentou fazer. Então a gente tem hoje uma política catarinense de segurança pública. Nós temos uma estratégia catarinense de polícia ostensiva que foi construída por conta dessa necessidade que a gente tinha de um direcionamento mais claro. Porque quem não é do ramo pensa que o serviço de polícia é simplesmente pegar o bandido, prender e pronto. Mas não. Tem todo um processo. E a PM tem toda uma gama de atividades essa. Em defesa civil a gente atua né, em grandes desastres, a gente atua na prevenção, a gente atua mais na ordem pública do que na segurança pública, né? Esse é o nosso desafio. Então hoje tem tudo isso aí, está tudo montado, tudo estruturado, a equipe lá pegou firme, então a gente tem alguma coisa a mais do que tinha quando eu entrei, e essa é a minha satisfação, né? Então, é basicamente um legado. Isso, eu contribuí com alguma coisa, eu não passei por lá, né? Sim. Eu fui lá, eu deixei alguma coisa lá. Se vai mudar, se foi o melhor, bom, a gente fez o melhor que pôde. Claro. Mas hoje tem um novo chefe do Estado-Maior, tem uma nova equipe lá que vai direcionar da melhor forma possível o futuro da nossa corporação. Agora, nesse
quase encerrando a sua carreira aí, dá para se dizer que dentro da instituição, da Polícia Militar, o senhor passou basicamente em todas as, né, o senhor foi, claro que como Uhum, oficial, mas foi para a rua, esteve em operações, foi para o administrativo, foi para o comando. Dá sim. para dizer que basicamente realizou o sonho, Sim, realizou, sim, sente sim. realizado? Eu me sinto realizado profissionalmente, as pessoas, tem aquele ditado que dizem que Uhum. quem faz o que gosta não trabalha, Não né, trabalha. eu não trabalho, eu vivo, eu curto, né, eu gosto Ah, muito do que eu faço. E até por ser filho de militar, eu ouvi meu pai contando as histórias do serviço, desde muito cedo eu convivo com a PM, né, não só por conta familiar, mas com 10 claro. anos de idade eu fui para o colégio da PM, então Sim, estou engraxando sapato e já desde cedo. desde cedo, né. Então eu me acostumei com essa vida, passei pelo exército, você viu o exército também, fiquei um Sim. tempo no exército, então eu me identifiquei Teve muito com uma a vida sim. total militar, E assim, e dentro basicamente. da PM eu tive a oportunidade de fazer quase tudo, né, eu fiz um Ah, pouquinho de quase tudo. Fui bombeiro, eu sempre brinco assim, eu nunca fui da inteligência, nunca trabalhei na área de sim, inteligência, sim. até porque não é uma área que me interessou muito, Uhum, muito uhum. embora seja fundamental, né, mas eu Claro, nunca tive claro. oportunidade, Uhum. então nunca trabalhei na inteligência e eu brinco com o pessoal, né, que uma das coisas mais difíceis que tem, mais complicadas que tem para nós é trabalhar em jogo de futebol profissional, né. E eu brinco de se eu tenho essa frustração, eu nunca Nunca foi. atuei num jogo de futebol Ah, profissional. tá, mas se fosse atuar, qual que você gostaria de estar claro, vai estar trabalhando, legal é lá assistir, mas Nossa, eu não o meu time ultimamente tá meio mal das pernas, que eu qual que é seu eu time? eu torço para o Figueirense, Ah, e quando eu era criança lá em Florianópolis, os times da capital, os times de Santa Catarina não tinham expressão, então a gente sempre sim, tinha 2 times, né. claro. Então eu torcia para o Santos e para o Hã. Figueirense, que hoje tá complicado, né, os 2 estão bem Não, mas a mal na melhor foto. escolha foi a PM. Foi pra ali pelo menos ali como eu estava falando, eu influência, entrei e Sim, realmente claro. hoje eu me sinto realizado e de certa forma, assim, né, o fato de eu saber que logo, logo à frente Uhum. eu vou passar para reserva, né, eu vou Claro, deixar, claro, de certa forma dá um frio na barriga, né, porque é uma claro, decisão, definitiva, mas por outro lado a gente tem que reconhecer que tem uma turma jovem vindo atrás de claro, nós aí claro. querendo mudar, querendo fazer, a gente tem que Sangue abrir esse novo, espaço, claro. assim como eu consegui chegar e mudar alguma coisa, é importante que outras pessoas mais jovens cheguem também, E tragam sangue e novo. possivelmente, né, Coronel, essa trajetória sua, ela, além do legado das ações em si, com certeza inspira outros que estão começando hoje, né, tipo assim: Ah, "Pô, o Coronel passou por tudo isso, pô, também quero fazer isso, quero fazer aquilo". eu acredito que sim, porque assim como eu me espelhei em oficiais mais antigos, acredito Uhum, que as pessoas também olham para nós e veja algo de bom ou que vai fazer diferente, né. uhum. Mas eu acredito que sim. Mas o que mais é gratificante, assim, pra mim, né, É. foram as amizades que a gente construiu nesse tempo, né. Tanto dentro da corporação, tanto internamente, quanto fora, né. Uhum. Eu vim para cá, mas eu não fazia ideia de quanta gente me conhecia. Olha só. Às vezes eu estou passando na rua, alguém: "Opa, tudo bem? Como é que tá? Que bom que voltou". Olha Poxa, aí, isso é poxa, acompanhando a sua vida, a sua a trajetória. gente às vezes às vezes a gente isso é pra gente aprender, tem sempre alguém de olho na gente, né. Então a gente não pode Ago bobear também. Agora, falando de novo nessa questão de daqui a pouco, a decisão de ir para a reserva, um descanso merecido também por toda essa carreira militar. Quem é o Coronel Franzen sem a farda fora? Como é que é fora daqui, no seu dia a dia, na sua rotina? Até para saber como o senhor vai encarar isso Sim, sim. depois. Não, eu sou uma pessoa tranquila, bem tranquila, sou bem caseiro, gosto muito de casa, né, eu sou uma pessoa que eu não posso dizer que sou introvertido, mas também não sou extrovertido demais. Sim. Eu gosto das minhas coisas, sou uma pessoa tranquila, eu gosto muito de estudar, gosto de ler, gosto de fazer curso, eh, eu gosto muito de estar com a minha família, né, agora estou com os filhos todos fora, então eu e minha Uhum. esposa, então a gente agora, a parceria ficou mais Mas mais mais forte, a gente só claro. temos um ou outro, né, em casa, mas é assim, eu sou uma pessoa como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, gosto de aprender coisas novas, tanto que eu vou para a reserva, mas provavelmente eu não vou ficar parado, né, vou Sim, encontrar alguma coisa sim. para fazer, alguma Claro. ocupação. Eu gosto de ajudar as pessoas quando possível, gosto de conversar, gosto de me reunir com pessoas, né, até eu sempre brinco que é um fato,
eu trabalho com a porta da minha sala sempre aberta, porque eu gosto de escutar o movimento, de saber o que está acontecendo à minha Claro. volta. Sou curioso, né? Sou bastante curioso, mas eu sou bem tranquilo. Assim, se fosse definir uma palavra, para mim é tranquilidade. Tranquilidade. Eu sou Que bastante bom. tranquilo. Como eu disse, eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto de ler, eu gosto de assistir um filme, um seriado. Gosta de futebol também, que eu sei? Gosto de futebol. Não, gosto mais do que sei, mas pelo menos eu gosto de futebol. Gosto de futebol. Futebol, depois eu vou te perguntar se a polícia já te trouxe alguma ocorrência marcante, mas já que entramos no futebol tem alguma ocorrência marcante? Tem. Como eu disse, eu nunca trabalhei em futebol de campo profissional. Sim. Quando eu cheguei em São Miguel, o time de futsal da cidade estava no auge, né? Ah, eu lembro. Então eu trabalhei muito policiamento de jogos da ASM, na época, da ASM, né? Depois contra o time de Jaraguá, que vinha o Falcão aqui, o pessoal tinha uma grana com o Falcão, né? Muitas vezes tem que tirar o árbitro da partida dentro de viatura, era bem agitado, né? Mas o futebol, eu vou contar uma história que eu sei que você já conhece, que já te contaram, né? Meu primeiro dia aqui no batalhão, né? Chegando no batalhão aspirante, a gente chega, todo tenso. Quem assistiu Tropa de Elite lá? Sim, é bem isso. Mais ou menos é aquele muito jeito real. ali, né? Então a gente chegou, todo meio assustado, tá? E na nossa atividade é comum, né? Como é que eu vou dizer? Não é nem comum, é exigido de nós que a gente faça uma atividade física, né? Então, quando a gente está no início da carreira, assim, é muito cobrado. Então, no primeiro dia, à tarde, fomos para a parte de educação física, depois uma parte esportiva. E foi lá no ginásio da UNOESC, lá em cima. Vou jogar futebol, e aí meu primeiro chute na bola, a primeira vez que eu toquei na bola, eu consegui dar um chute na boca do estômago do subcomandante do batalhão. Eu pensei assim, puxa vida. Tô voltando, será que eu já desarrumei minha mala? Que chegada, né? Então assim, aquilo ali me incomodou o resto do dia, levou um tempo até eu superar isso aí, mas era uma pessoa bem legal, era um grupo assim, muito... Sim. Até tem essa característica, né? Por a gente estar tão distante, talvez, da capital, o grupo de trabalho acaba se unindo mais. Né? Então a gente se reúne de vez em quando ainda. Aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu procurei fazer foi reunir os oficiais ali de novo pra gente... Vamos fazer um futebolzinho. Não, futebol não dá mais, hein? Futebol não dá mais. Porque ou uns estão muito velhos, ou outros são muito jovens e não jogam mais futebol. Aí né? não dá. No início a gente morava no quartel, né? A gente se alojou ali. Sim. Ia lá pro campo do bombeiro jogar futebol. E foi com o tempo a gente vai casando, vai saindo, vai... E agora, para a gente também ir para a reta final aqui do nosso bate-papo, nesses mais de 30 anos de carreira na Polícia Militar, teve alguma ocorrência que te marca, seja ela pelo risco que correu? A gente sabe que o policial ele está sempre na linha de frente, indiferente aonde quer que ele esteja, estando na rua ele está em risco. Algo que te lembra, assim, que te marca, ou seja, de perigo, ou mesmo de uma ação que te marca? Sim, logo no início da carreira, porque quanto mais no início da carreira, mais envolvimento a gente tem com a parte operacional. Sim. Principalmente na época que a gente estava em Maravilha, a gente se deparou com algumas ocorrências bem marcantes, assim. Naquela época tinha assaltos a caminhões, assalto a ônibus de turismo. Nós tivemos ocorrência de um assalto a banco, tentaram assaltar o carro forte que ia abastecer a Paraty, lá em São Lourenço do Oeste, acabaram vindo para ali, nós temos 3, 4 envolvidos, todas se marcaram. Mas a ocorrência assim, que foi muito importante para mim, principalmente como comandante, para eu poder avaliar a situação, foi uma ocorrência em Palma Sola. Eu servindo de Luiz Cerqueira, e era período de férias, né, janeiro, acho que era, começo do ano, e estava bem tranquilo o movimento, e deu uma ocorrência em Palma Sola. Um cidadão lá que estava com um problema mental, né? Não deixava ninguém passar numa estrada do interior, e o desvio era muito longo, né? Então o pessoal pediu apoio lá para a gente lá, que ele estava em tratamento psiquiátrico, já era conhecido lá da equipe de saúde do município. Pediram um apoio nosso para ir lá e fazer a internação dele. A família tinha autorizado, tudo, né? E nós fomos lá. E foi uma situação bem estranha, porque nós ficamos lá, era um homem de 45 anos, realmente estava num surto esquizofrênico, assim, totalmente fora de si. E nós fizemos o planejamento lá para fazer a contenção, e ele não deu para conter ele da forma que a gente queria. Só. E ele estava armado com a foice, e ele pulou nos policiais, né, pulou e em um certo momento ele quebrou 2 viaturas com a foice. Nossa. Lá. E num certo momento
ele conseguiu dar um golpe no sargento. Quando o sargento caiu, Hum. ele ia partir o sargento no meio com aquela foice, Sim, sim. praticamente. E aí o pessoal foi obrigado a atirar nele. Atirar. Ele levou 5 tiros de revólver, porque cada um Uhum. deu um tiro lá, ele levou Aham. 5 tiros de revólver. E eu estava com uma calibre 12 com munição de borracha Uhum. para conter. E eu dei um tiro de munição com a munição de borracha nele. Ele acabamos conseguindo dominar ele, Uhum. levamos para o hospital. Graças a Deus, aqueles 5 tiros, um tiro foi no pescoço, até que pegou no pescoço. Uhum. Daqueles 5, nenhum tiro pegou nenhum órgão vital, nada de Aham. grave. E acabou se salvando, a gente resolveu a ocorrência. Mas o que marcou para mim foi o seguinte: se eu não tivesse naquela ocorrência, eu não acreditaria. Olha Então, daqui só. a pouco eu ia responsabilizar, daqui a pouco, um Um policial por uma policial, atitude, por ter sido isso, por imprudente. ter se excedido talvez o tratamento. E aquilo foi importante porque aquilo foi uma lição para mim. Só dá para avaliar uma ocorrência quem está nela. É muito fácil na minha sala com ar-condicionado ficar avaliando, né, o que deveria. Ah, não, o certo era isso, você fez aquilo. Mas quem está na hora lá, É que atuando, é que sabe é como o fazer. sangue na hora. Isso. Vou aproveitar, até estava passando batido isso. Hoje a gente tem as redes sociais em alta, e em todos os setores, mas falando especialmente da segurança pública. A gente vê um monte de especialista na rede social, que às vezes nem policial foi, e que olha de fora com esse Sim. olhar que o senhor fala. Como é que é lidar com isso também? É bem complicado porque muitas vezes nos é imposto condições de trabalho ou situações que só quem vive conhece. Então é muito fácil, como eu disse, é muito fácil eu aqui sentado analisando, bah, mas eu poderia ter feito, ele poderia ter feito daquela forma, não, ele agiu errado. É Uhum. igual é igual comentarista de futebol, né? Ah, por que que não chutou para outro lado? Poxa vida, na hora do jogo ali, quem joga futebol sabe, não é aquela. É, Então, assim, ó, é muito frustrante e angustiante para nós ver comentaristas de segurança, especialistas em em segurança, segurança. políticos muitas vezes tentando interferir em situações e muitas vezes jogando o nome de policiais no lixo por conta de uma opinião de quem está de fora olhando, e é sempre muito fácil. Tentem assistir, tem muito vídeo de ocorrência, tentem assistir para ver o que que a gente escuta, o que que a gente é forçado muitas vezes a engolir em seco para resolver uma ocorrência, né? Porque a gente é cobrado, a gente tem essa responsabilidade, a gente sabe disso, né? Nós temos que ter um Claro, nível de claro. tolerância maior do que o cidadão comum nessas situações, mas é muito frustrante para nós e muito decepcionante, às vezes, ver esses Uhum. supostos especialistas dizendo que poderia ser feito. O nosso consolo é que a população de Santa Catarina, ela Reconhece. reconhece a Polícia Militar. Você deve ter visto aquela cena na Oktoberfest, o encerramento da Oktoberfest, Sim. da população aplaudindo a polícia. Isso não se vê no resto do Brasil, né? Então a gente, no mesmo modo que a gente se sente orgulhoso disso, isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. Sim. E a gente, né, como na função de comando hoje, até por conta da experiência desses 30 e poucos anos, a gente orienta a nossa tropa a tomar cuidado para não perder isso. É isso que Manter-se garante a essa nossa. O que a gente ganha de bom é em razão disso. Ninguém aposta numa instituição que não que tem não tem credibilidade. credibilidade. Isso. E legal isso, trazendo esse gancho para a população, para você que nos assiste, o quanto é importante você viajar pelo Brasil e ouvir: "Oh, vocês são um estado mais seguro". E a segurança, muitas vezes a gente pensa que ela está só na mão das instituições constituídas, mas na verdade a segurança ela é muito mais ampla, vai do meu dia a dia, de como das minhas Sim. ações. O povo catarinense é um povo, não só o povo catarinense, mas o povo de Santa Catarina, quem está morando aqui. É um povo ordeiro, é um povo que respeita. Nós tivemos uma pesquisa, a primeira pesquisa que nos trouxe como estado mais seguro, e o nosso é o mais seguro de fato. Tem outros estados que conseguem fazer, digamos, Hum. uma estatística um pouco diferente, uma interpretação diferente. Nós Diferente. não. Nós apuramos tudo, os nossos dados são transparentes. Quando saiu essa primeira pesquisa dizendo que a gente é, É mais mais seguro? seguro, o Tá. instituto de pesquisa que fez conversou conosco e eles fizeram uma pergunta a mais, que não foi. Dá um exemplo do que é seguro. Ah, eu posso andar com o celular na rua tranquilo. Aí vejam só o que às vezes a gente pensa o seguinte, né? Não, nós temos que a gente aprender uma carga de droga, Uhum. mas o que faz diferença para o cidadão é ele Poder andar poder na andar na rua. rua tranquilo, olhar sua mensagenzinha, sair com seu cãozinho, descer e ver uma viatura da PM passando, ver um policial militar. Então, hoje eu sempre que converso com o pessoal, eu digo assim, ó, a nossa missão hoje é estar presente.
Se eu aprendo uma carga de maconha que está entrando no estado, legal, Sim. mas não tem o mesmo impacto Do de eu que- recuperar uma bicicleta ou da pessoa poder caminhar no calçadão em Balneário Camboriú com o o celular celular na mão. filmando, fazendo selfie, sem o medo de que vai ser assaltado. E isso é no estado todo. Claro que pode ter um ou outro Sim, bolsão sim. de violência, mas no geral é assim. Que bacana, que legal. Coronel, que prazer Prazer foi recebê-lo. meu, revê-lo. Ouvir um pouquinho dessa trajetória toda. A gente pode ir daqui a Floripa, porque tem muita história para contar. São 30 anos, né? É bastante coisa. Obrigado, parabéns pela sua história, pela trajetória. O senhor está aqui também por eu conhecer o seu trabalho, já tive a oportunidade de falar inúmeras outras vezes sobre o seu trabalho e fã da sua forma de conduzir não só o trabalho, mas também como sempre se relacionou com as pessoas. Eu acho que isso é uma marca sua e que vai ficar aí como legado também. Obrigado Eu que carona. agradeço e vocês fazem um trabalho muito importante. Eu, desde a época que a gente tinha que dar entrevista por rádio, né, de Pelo manhã rádio. cedo, esperar, até hoje, com toda essa facilidade que a tecnologia Não, trouxe, permite. eu sempre digo o seguinte: a imprensa ela não vai falar mal de alguém por acaso, né? Sim, Se a gente, graças a Deus, nesses 30 e poucos anos, eu nunca tive problema com a imprensa, porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto, muito franco, muito sincero, muito cordial também, né? Então, claro, claro. aquilo que eu pedi, sempre que eu pedi, olha, não divulga isso por enquanto, sempre foi atendido, assim como eu também, sempre que possível, prestei informação. Então, vocês também têm um papel social muito Ah, importante. Obrigado, obrigado. Essa carona, Coronel Jailson Franzen, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, inclusive na segurança pública. Se você gostou, curta, compartilhe. E toda semana um convidado diferente, compartilhando histórias, porque como eu sempre digo aqui, todas as edições são as histórias que de fato conectam as pessoas. Em nome da Caio Mitsubishi Motors e na parceria com a Nativa FM, a gente se encontra na próxima semana. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.